Não parece que você faz 67. Você se olha no espelho e você se sente com 67 anos. Não. Ainda mais quando vem os peptídeos, aí eu vou me sentir com menos. Agora. Mais uma pessoa louca para injetar peptídeos. Enfim, vamos ver o que é isso, né? Por que as pessoas querem fazer isso. Mas antes de mais nada, é preciso entender que os peptídeos injetáveis, eles são proibidos no Brasil. E pior, não tem nenhum estudo decente em ser humano provando que ele funciona. E eu sei que está todo mundo postando, que tem gente que acha que vai ser a próxima revolução na longevidade, inclusive que tem clínica que cobra muito dinheiro para aplicar. Mas deixa eu explicar para você, em 5 minutinhos, o que são os peptídeos, para que eles servem e o que é que esse mercado não quer que você saiba. Porque a história aqui ela é mais interessante e perigosa do que parece. Vamos começar do começo. O que é um peptídeo? O peptídeo é uma proteína. Pensa que é tipo um colar gigante. Imagina que é isso aqui, tá? Como se fosse um colar de contas. Cada bolinha dessa daqui é um aminoácido. Uma proteína inteira tem centenas dessas contas, desses aminoácidos que são enrolados de uma maneira complexa e tridimensional, né? O peptídeo ele é como se fosse mais ou menos um fragmento, um pedaço disso. Mais ou menos isso aqui, como se fosse uma proteína em miniatura. Então, por exemplo, o colágeno da pele ela é uma dessas proteínas gigantes. E quando ele se degrada, né, ele vai quebrando em vários pedacinhos, em vários fragmentos. E esses fragmentos são peptídeos. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Esses fragmentos eles não são lixos, não são dejetos, né? O corpo entende eles como se fosse um sinal. E é como se a sua pele dissesse: ei, tem colágeno quebrando aqui, então manda mais célula para reparar isso aí e fabrica mais. É o que a gente chama de feedback, né? É um sistema de resposta e de retroalimentação. Então, a evolução desenhou isso ao longo de milhares de anos para reparar o nosso tecido, reparar a nossa pele. E foi essa observação que, ao redor dos anos 80 e 90, abriu um campo inteiro para os peptídeos cosméticos. Os cientistas descobriram que se você joga certos peptídeos em cima de células da pele, na bancada do laboratório, a célula começa a produzir colágeno, elastina e aquelas outras coisas que a gente percebe que vai perdendo com a idade. Em ratos, em vários estudos, acelera a cicatrização. E isso é lindo no papel, né? A partir daí, surgiram famílias inteiras desses peptídeos, cada um com uma função diferente. Uns sinalizam para uma célula fabricar mais colágeno, outros entregam minerais que ajudam a estrutura da pele a ficar mais firme, e outros ainda bloqueiam enzimas que destroem colágeno que você já tem. Só que qual que é o pulo do gato? E é aí que mora a sedução do injetável. A pele tem uma barreira. O peptídeo no creme penetra mal. A molécula é grande e a camada externa da pele foi literalmente desenhada para impedir que esse tipo de coisa entre. Por via oral, né, tomando, é pior. Né? O estômago e o intestino quebram quase tudo antes que ele seja absorvido. Sobra muito pouco peptídeo íntegro circulando. Então alguém olhou para esse problema e pensou: e se eu pular essas duas barreiras e injetar direto dentro da pele? O peptídeo chegaria inteiro, né, na pele, sinalizando para a célula e a mágica ia acontecer. Só que assim, no papel isso faz muito sentido e é muito elegante. O problema é que a medicina não é um PowerPoint. Né? Então, fazer sentido teórico e funcionar em ser humano são universos diferentes. E é exatamente aí que mora o problema que eu vou te contar agora. A sociedade brasileira já se posicionou publicamente com relação a isso. Sem aprovação, sem garantia de pureza, sem garantia de segurança, sem garantia de eficácia. E quem aplica isso na sua barriga, no seu rosto, está cometendo talvez um crime sanitário. Pode ser multado, interditado, processado. Os peptídeos
está comprando um produto que não passou por fiscalização nenhuma para essa finalidade. Então, pode ser que literalmente tenha qualquer coisa naquele frasco. Pode ter contaminação bacteriana, metal pesado, substância errada, dose errada. E isso tem sido cada vez mais frequente, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E não, na minha clínica de confiança não resolve, né? A clínica não fabrica o peptídeo, ela compra do mesmo mercado clandestino que todo mundo. Então preste atenção agora, que é porque essa parte ninguém te conta, né? Lembra que eu falei que na bancada os peptídeos estimulam colágeno? Verdade. Em rato eles aceleram a cicatrização? Também é verdade. Em ser humano com peptídeo injetado para fim estético, existe estudo randomizado decente publicado? Não, não existe. A evidência humana que existe sobre peptídeos é toda em duas vias. A via oral, que é o colágeno hidrolisado em cápsula ou em pó, que tem vários estudos randomizados e publicados no PubMed, que é a maior base de indexação de artigos científicos, que mostram a melhora real da hidratação, da elasticidade e da densidade da pele. Funciona modestamente, mas funciona. É barato, é seguro e você acha em muitas farmácias, né? A via tópica, que é em creme, sérum, gel, também tem evidência razoável para alguns peptídeos específicos. Também não é milagre, mas tem estudo decente em humano mostrando melhora. Agora, via injetável para estética, zero estudo robusto em humanos. As clínicas estão extrapolando dados de tubos de ensaio de cicatrização em rato para humanos. Em abril de 2026, a Universidade de Queensland publicou uma análise dizendo exatamente isso. As alegações vêm de estudos em células e em animais, não em pessoas. Então, repetindo, funcionar numa célula isolada ou num só tipo de tecido isolado não é a mesma coisa que funcionar num organismo. Porque se fosse assim, a gente já teria curado uma série de doenças, né? Existem as interações entre as células, entre os tecidos. E não é só falta de eficácia, tem um risco real. Em Las Vegas, agora esse ano, em 2026, 2 mulheres injetaram peptídeos no que chamaram de festival anti-envelhecimento. Infelizmente, as 2 foram parar no estado crítico no hospital. Ninguém conseguiu nem confirmar o que tinha de fato no frasco que foi injetado nelas. Os responsáveis foram multados e esse é o ponto. Você não está só pagando caro por algo que não tem evidência. Você está injetando uma substância sem fiscalização dentro do próprio corpo. É uma roleta russa farmacêutica. Então, o que fazer se você quer estimular colágeno de verdade? Tem 3 caminhos legais, estudados e aprovados. Primeiro, colágeno por via oral, em pó ou em cápsula. Evidência decente, baixo custo, zero risco. 2. Peptídeo tópico, em creme ou sérum de uma marca séria. Não é milagre, mas tem suporte científico. E 3. Bioestimuladores aprovados pela Anvisa, aplicados por um médico habilitado. Estes sim têm registro, têm estudo em humano, estimulam colágeno de verdade ali na derme. Agora, um pó importado de origem duvidosa não é nenhum desses 3 caminhos e não vai ser. Por mais que a influencer favorita poste foto sorrindo depois de aplicar. A ciência não funciona por likes, funciona por evidência.